Essa é a vovó. Altazira Batista fazendo 78 anos. Que privilégio, né? 78 anos de pura gostosura. Vó, como é que você tá se sentindo hoje com 78 anos? Linda desse jeito. Eu estou sentindo bem, na paz de Deus, junto com os netos, bisnetos, os filhos. Os filhos, não é filho, não é neto e filho. Eu estou sentindo muito feliz. E muito obrigado, pai, por isso. Como que é? Como que foi sua vida até chegar hoje? A minha vida maravilhosa com Deus. Graças a Deus. Tudo de bom, tudo que eu passei. O passado já foi, o presente agora. Graças a Deus. Tudo na paz do Senhor nós estamos. A senhora nasceu em que ano, lembra? 1900 13/11 de 44. 1944. É, Na época que a senhora era criança, tinha a oportunidade de estudar? não tive oportunidade de estudar, que tanto me faz falta. Não tive oportunidade de estudar. E eu me sinto até com vergonha, né? Que às vezes eu preciso dar uma assinaturazinha, eu erro bastante ainda, então a gente fica assim com vergonha, né? Para assinar alguma folha, que tem lugar que eles não aceitam colocar o dedo, eu tenho que assinar do jeito que eu sei. Entendeu? Tem lugar que não aceita colocar Não. digital? Não, tem lugar que não aceita. Achei que todo lugar aceitava. Não, tem lugar, loja, algum lugar que eles não ligam, não. Mas tem lugar que eles falam, não, do jeito que sabe é que vai assinar. No banco mesmo. No banco mesmo que eu tenho. Tem que fazer a assinatura do jeito que a senhora sabe, né? Pode errar, igual eu tive lá naquele negócio que eu fiz do banco, né? Como é que é? Capitalização. Sabe o que é, né? Aí o rapaz já falou assim, não, a senhora vai assinar do jeito que a senhora sabe. Vó, mas eu vou alfabetizar a senhora. Eu vou passar uma atividade hoje pro seu nome. Você aprender a fazer seu nome. Em nome de Deus. Aí você vai fazer, você vai repetir. Você vai pegar uma folha e você vai repetir. Você vai memorizar. Eu vou te ensinar. Eu tenho um caderno lá, mas é preguiçosa. Então você já tem caderno, já não estuda por conta de preguiça. Eu tenho caderno para assinar o nome. Eu tenho danadinho. lá em casa, mas eu tenho que dar um jeito de continuar. Vó. Eu erro em 2 letras. Mas a escola, a senhora não diz, quando fala não teve oportunidade de estudar, é porque o pai e a mãe não deixou ou porque a escola era... Olha quem quer aparecer na entrevista, Miguel. É porque o pai e a mãe não deixou ou é porque a escola era longe? Não, porque na época do estudo é o seguinte, não tinha oportunidade de estudar, que quando a gente... Eu estava na idade de estudar, porque hoje as crianças vão muito cedo para a escola, graças a Deus por isso, né? Então, a professora mudou, foi para Belo Horizonte, não, tinha uma professora só, nós morávamos na roça, na fazenda, então eu não tinha oportunidade de estudar. Minhas irmãs estudou, porque umas trabalhou fora, né? Igual a final da Olga, foi para Belo Horizonte, a Mirinha. Já não estudei, não tinha professor, né? Mas sem ser a senhora, quem mais não estudou? Que a senhora não é mais velha, os mais... Não, eu acho que elas tudo estudam. Não, mas a tia Olga é mais nova que a senhora. Ela Mais nova. Mas a minha irmã afinada, a Olga, que Deus a tem, né? Descansando. Então ela foi para Belo Horizonte para cada professora para trabalhar, estudar. Ah, tá. Então é porque tinha professora lá. Mas aí sim, quando no colégio não é onde que vocês dão aula? Isso. Então, quando falta na necessidade, falta uma professora, vocês ficam no lugar. Sim. Mas lá não tinha como. Era uma professora só. Ela saiu da fazenda, foi embora, casou e eu fiquei sem estudar. Faltou, acabou, né? Só tinha ela para dar aula, porque era assim. Ela dá giza. É série multisseriada que eles falam, que é um professor que dá aula para vários alunos. E aprendia, né? Então, o pouco tempo que o professor ficava ali com os alunos, eles aprendiam. Mas aí depois que ela foi embora, a senhora tinha quantos anos quando ela foi embora? E quando ela foi embora, eu deveria de ter uns 12 anos, 12 ou 13 anos. Essa idade. Vai lá, titia vai te dar. E aí, mais cedo, antes disso, a senhora não foi para a escola. Quando deu a hora de ir... Não foi. Era mesmo para trabalhar, né?
trabalhava com negócio de cortar arroz, coisa toda, com seu Zé Ferreira, né? A Erlinda também não teve estudo, tá? A minha mãe também, eu acho que a nossa nova nem o nome também não. Ela nunca falou. A gente, no tempo antigo, a gente não era muito de ficar perguntando à mãe, né? Como era, a gente tinha vergonha. Agora meu pai tinha uma leiturazinha. Mas eu não fui para o colégio por isso, não porque a mãe não deixou nem o pai. É porque a professora foi embora. Foi embora. E aí Só depois tinha aquela professora. só tinha aquela professora. Não tinha ninguém para atribuir, ficar no lugar para dar aula um dia ou dois, que a pessoa não tinha. E ela não ganhava salário não, né? Ela dava aula porque... Na fazenda mesmo, na casa deles. Não, mas ela não ganhava para isso. Não tinha colégio. Ela dava aula porque, por amor, né? Por amor às pessoas, à família que morava no terreno deles, alguém vizinho. Então foi uma coisa desse jeito, entendeu? Lecionava por amor. Então, ela era muito linda, eu achei ela muito boa pessoa. Só que ela falou, vem aqui na casinha, tinha uma casa assim, antiga na fazenda, pra gente ir para estudar. Porque não tinha o colégio. Mas aí a Olga teve mais oportunidade de estudar, entendeu? Porque, né? Ela foi para lá, né? Para Belo Horizonte, né? Aí ela acabou também. Ela acabou ensinando, né? Aí nessa idade a senhora tinha 12 anos. Aí depois. 12 anos. A senhora já trabalhava com 12 anos, né? Ajudava a mãe e o pai. Ajudava, trabalhava na roça. E a vida na roça era como, vó? Estudava, trabalhava, não estudava. Trabalhava e... Casava. Ia para a igreja, né? Ia para a igreja. Uma vez, né? Quantas vezes por semana? Era só nos domingos. Já não tinha aquela sandáliazinha bonitinha para ir, também tivesse o chinelinho. Ia até na ponte, quando chegava na ponte, lavava os pés, levava numa sacola as calçadas. Aí lavava os pés, colocava a chinela no pé para ir na igreja. Quando voltava, fazia a mesma coisa, guardava para não gastar. A programação era a programação era para a igreja, né? A igreja católica. Trabalhar, a vida da gente era trabalhar no domingo e para a igreja. Não fazia muita festa. Não, eu me casei lá na igreja, na Penha do Capim. Mas é que no religioso, quer dizer, na igreja católica, eu me casei lá naquela igreja. Agora, eles falam que quem casa assim, no religioso, não tem um documento de assinado. Não sei, né? Que foi o padre que fez meu casamento, já deve ter falecido uns anos, né? Eu creio que eu estava com 17 anos quando me casei. Quando casou? E o casamento durou quanto tempo? Deve ter durado uns 10 anos, e olha lá, se não for menos, né? A vida é assim, né? Aí depois a senhora casou com o vovô, teve 4 filhos com ele, né? 4. Foi 4. Aí separou. Foi difícil a separação, né? Foi difícil. Difícil de aceitar e tem que aceitar. Tem coisa na nossa vida que nós não quer. Mas às vezes, quer dizer, acontece, mas ninguém tem culpa. A gente às vezes não está entendendo, né, como que é. Como que eu vou falar assim, será por que eu separei dele? Eu não sei. Ou por que ele separou de mim? Porque teve outra esposa, né? Tem filho com ela, né? Mas quando a senhora casou... Conhece as primas suas lá? Conheço. Pois é. Conheço pouco pelas redes sociais só, pessoalmente não. Mas aí quando a senhora casou, quando a gente casa, a gente não pensa em separar, né? Não, já não pensa não. A gente ainda mais antigamente. Continuar, né? Ainda mais antigamente, né? Aí que a gente não pensava mesmo. A gente tinha vergonha de ir para casa da mãe da gente, ser casado e voltar para casa da mãe com os filhos. Quando ele decidiu arrumar alguém que eu também nem sabia, sempre a gente vive enganado, mas Deus é pai, né? Aí eu engravidei dela, eu queria largar a casa, ir embora. Você engravidou da minha mãe. Aí eu ficava triste, chegava com só 2 horas da manhã, ninguém merece. Aí ninguém merece. A gente vai não aguenta. Mas, vó, Pior que até hoje eu sou meia coisa que eu acho que eu não aguento muita coisa mais que eu mesma. Por quê? Eu acho que já sofri demais, eu não posso sofrer o que o passado não pode ser o mesmo agora. Que de primeiro eu chorava, eu não falava, mas agora eu tenho que desabafar. Sim. Eu não consigo. A gente tem que desabafar mesmo. Mas eu nunca vi a senhora chorando, não. Por causa disso, não. Não. A senhora é muito forte, né? Mas é porque hoje as mães, olha bem,
Hoje as mães têm oportunidade, tem o filho, tem a pensão, Isso. separou, ele é obrigado a pagar a pensão, sabe como é a justiça, né? Mas a justiça faz certo, que tem muita mãe também sofrendo, que tem filho e não recebe uma pensão Não do marido. recebe. Ó, quantas vezes eu assisti televisão, vejo por lá de Belo Horizonte, que as mulheres, uns 3 meninos falam, eu estou trabalhando para dar comida ao meu filho, que meu marido não me dá nada. Por quê? Mas vai saber se é verdade. Que a mentira é a pior coisa. Isso é assim, ó. Ela peca, a pessoa peca se fala isso. Porque a justiça não dá mole, mas não. Você sabe por causa de que eu estou falando com você? Porque o pai da Ana Paula é a única pessoa que me deu um valor. Você sabe, né, querida? Você sabe, nem precisa te contar que você sabe a situação. Mas ele deixou direito do meu filho receber, direito para ainda falar assim, eu não quero que você sofra, nem passar para ele o que você passou, que você levanta 5 horas da manhã para ir tirar cipó para fazer cesto para levar para Vila Rubim. Quantas noites eu passei perto da sua casa. E era distante, a senhora morava em Caçaroca, para Vila Rubim, Pra Vila Rubim. deve dar uns, a pé, olha, deve dar uns 15, 20 quilômetros, deve dar mais de 20 quilômetros, e fazia isso todo dia, né? Dá mais de 20 quilômetros mesmo, eu creio que sim. E aquela ponte que tem ali perto da rodoviária, Ponte Seca. nós passava ali. Mas tudo, graças a Deus, e Deus te proteja. Não tinha nada de roubo, não tinha negócio de droga, não existia isso antigamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Ó, nós em 6 pessoas. O marido da Derli, o Silvio, foi com a gente várias vezes. O tio do marido da Celi, o tio cunhado. Ia também, nós em 6 pessoas. 5 horas da manhã, 4h30, nós levantava, só levava uma aguinha e ia tirar o cipó para fazer aqueles para vender no final de semana, que era quinta-feira. A gente passava 11h30 da noite, quinta-feira, ali onde você mora, certinho. Aonde você tem a sua casa, né? Você morou na primeira casa. Para ir para Vila Rubim, para vender o cesto, para comprar o que comer. Isso aí foi depois que a senhora, né, nasceu lá na Penha. Depois que Aí nasceu na ficou lá, trabalhou 17 anos, a senhora casou, viveu um tempo com o vovô, aí separou, né? Dele foi uma separação conturbada, né? Não foi boa, a senhora não casou para separar. Aí a senhora veio morar aqui em Vitória, aqui em Cariacica, né? Lá em Caçaroca. Aí de Caçaroca a senhora trabalhava na Vila Rubim, andava uns 20 quilômetros todos os dias para poder trabalhar. A senhora estava falando também que hoje em dia a mulher quando separa, a justiça dá ela direito de receber pensão. Sim. E antes não, separava e o homem não era obrigado a ajudar. Só ajudava se quisesse. Se eu falar para você que uma vez ele comprou, aí ele pegou os meninos, levou o Carlinhos, levou o Elcio para lá, para onde ele estava para o lado do norte, ela ficou lá, você vai para onde? Para a roça. Aí levou os meninos para lá, cada um deles, tadinho, veio com uma camisazinha de um paninho listradinho, assim, coisa mais bonita. Aí, quando eu falei, mas aí quando a mamãe não queria que ele pegasse os meninos, tá? Pegava os meninos para levar para lá. Depois fiquei sabendo que só eles moravam numa casa velha, largavam os meninos de noite dentro de casa e ia passear. O pessoal, ele com a mulher e os filhos. É tanta coisa na vida da gente. É muita coisa. É tanto sofrimento. Assim, se a gente for contar, né? Tudo, a minha história filha, vai dar mais de... Vó, mas assim, hoje a senhora está fazendo 78 anos, tá cheia de saúde, tem neto, tem filho, neto, bisneto. Daqui uns dias, né? Daqui uns anos vem os tataraneto. Se a senhora fosse me dar um conselho hoje para mim, tudo que a senhora viveu, qual que é o conselho que a senhora tinha que... Qual que é o conselho que a senhora tem que me dar? A senhora for me dar hoje um conselho para eu não perder tempo e chegar bem assim com 70, porque a gente, depois que a gente vive as experiências, a gente pode passar para o outro, né? Quando a gente é mais nova, igual você assim, a gente nem pensa que vai chegar nessa idade, não tem aqueles, parece que esse pensamento, ele tá mais nova, a gente pensa assim que não vai envelhecer. É verdade. A gente vai envelhecer, mas quer envelhecer com saúde, com paz, com a família. Isso. Né? Porque a gente tem, nós mulheres, nós temos muita decepção na nossa vida. Sim. Né? Mas a gente não tem culpa. E às vezes, de repente, a gente pensa assim, esse aqui que vai dar certo. Minha filha, você sabe que eu fui casada, eu tive vários namorados, não deu nada certo.
Sempre deu errado. A gente coloca a confiança na pessoa e às vezes não é aquilo, né? Mas aí eu não queria ficar com o pai da Ana Paula, porque ele tinha a família dele. Portanto, que a família dele não procurou a Ana Paula mais o Marco, mas ele também não procurou isso. Mas, Pra lá, né? vai passando, essa Coisa é da experiência, né? Coisa da vida, né? Aí a gente não tinha muita experiência e pensava, não, com esse que eu vou casar, é esse que eu vou viver o resto da minha vida. Mas a gente, filha, está enganado. Mas a gente, de repente, a gente mesmo pensa assim, será que eu estou certa? Mas agora é que eu estou pensando, será que eu estou certa? Talvez eu não estou certa, mas eu peço perdão a Deus que a gente não é a primeira nem a última. Sim, filha, com que certeza. acontece, né? Agora tem uma coisa, Cláudia, uma coisa que eu nunca tive de homem nenhum levantar a mão para mim, sempre eu falo, vamos viver no amor. O dia que não der também, eu estou com 78 anos, hoje eu falo para você, o dia que não der, que você achar que não tá bom a convivência, separa numa boca, cada qual no seu canto. Melhor do que judiar. partir para a Porque tem violência. homem que ela tá fazendo tanta covardia, né, filho? Matando as mulheres, tá? Nossa, Hoje as coisas estão... não tem Deus no coração. Vó, Tem mulher que tá sofrendo demais, Cláudia, pelo amor de Deus. mas ó, a senhora passou por isso tudo, não foi fácil, foi muito sofrimento, né? Mas venceu, tá aí linda, maravilhosa, meus filhos tá ao meu com lado. quase 80 anos Graças a e não Deus. parecem, passa muito bem por uma de 60, e aí eu vou seguir, me fortalecer, né? A gente olha para a senhora e pensa, eu quero ser assim também. Linda de bonita. Em nome de Jesus, você tem que ser forte e não dizer, não, eu estou desesperada. Você não pode falar, eu estou desesperada. Não, mas você está tudo dando errado. Minha filha, se eu for pensar em tudo que deu errado, Claudenice, quantas noites eu dormi há pouco para poder vender o tal do cesto para comprar um chinelinho para botar no pé, para comprar um arrozinho para... Não tinha fogão a gás, eu não tinha televisão, eu não tinha energia em casa, não tinha nada disso. Mas graças a Deus estão vivos. Em nome de Jesus eu venci e vocês vão vencer com o poder de Deus. E tudo passa, né? Tudo passa. Ó, obrigada pela entrevista. A minha entrevistada já é a nossa segunda entrevista. Tá de parabéns. Um exemplo de vida. Tá? Você quer ir embora, Band? O pessoal se inscreva aí no canal para ver mais vidas. Vida de verdade, vida real. Amém. Graças a Deus. Que Deus proteja todos nós. Amém.